Diante de um dano causado ao patrimônio público ou a terceiros, servidores públicos podem ser responsabilizados pelo prejuízo causado. A Constituição Federal determina que o Estado faça o ressarcimento a quem for vítima e dá direito à administração pública de pedir o ressarcimento ao servidor pelo dano. As fotos tiradas pelos bombeiros do Distrito Federal mostram caminhões da corporação destruídos. Eles foram atingidos pelo fogo durante um combate à queimada na mata. Testemunhas foram ouvidas e uma perícia foi feita nas viaturas para saber as causas e apurar as responsabilidades do incêndio. Serve de exemplo, serve de alerta, serve de padrão de conduta toda vez que nós aplicamos uma punição ou, ao contrário, que nós arquivamos o processo porque não vislumbramos um desvio de conduta ou um crime ou um dano a ser ressarcido. Na administração pública, tanto o Estado quanto os servidores podem ser responsabilizados caso cometam algum dano contra o patrimônio público ou de terceiros. O Estado responde somente na parte civil. Já os servidores podem responder nas esferas civil, administrativa e criminal. A Constituição Federal estabelece que, no caso do Estado, a responsabilidade civil, em geral, é objetiva, quando o dano causado atinge a terceiro. Não é necessário que a vítima prove o dolo ou culpa para obter uma reparação. Ela precisa demonstrar o dano e a ligação do prejuízo com a conduta do poder público. O Estado fica, então, obrigado a reparar o dano e pedir o ressarcimento ao servidor que causou o prejuízo. Por meio de uma chamada ação de regresso, ele vai cobrar do seu servidor uma ação cível, portanto, uma ação indenizatória, os danos que ele teve de pagar ao terceiro, ao particular. Então, e aí nessa ação cível, o Estado deverá demonstrar o elemento subjetivo, culpa ou dolo. Na esfera civil, o servidor pode ser obrigado a restituir os gastos com a reparação do dano. Na parte administrativa, a punição pode variar de advertência até demissão. E caso fique provado que o servidor praticou o crime ou contravenção, ele pode até ser preso. Bom, e para falar mais sobre esse assunto, nós convidamos a advogada Elaine Pérez. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Bom, sendo funcionário público, de quem é a responsabilidade por um dano ao patrimônio? Um carro batido, por exemplo, um policial militar ou alguém que dirige, de funcionário público, de quem é essa responsabilidade? A responsabilidade ela passou por uma evolução muito grande, né? A gente caminhou de uma irresponsabilidade total do Estado, 1900 e bolinhas, 19, para agora, o que o direito põe hoje em dia é a responsabilidade objetiva do Estado. Ou seja, não é necessário se aferir culpa. Então, ocorrido um dano que foi imputado a alguém, então deve ser demonstrada a autoria, independente de haver culpa, negligência, imprudência, imperícia, o Estado é obrigado a indenizar o terceiro prejudicado. Agora, a Constituição, ela estabeleceu no artigo 37, parágrafo 6º, a possibilidade, na verdade é um dever do Estado, de entrar com uma ação regressiva contra o servidor, contra o agente público que causou o dano, desde que fique provada a culpa e o dolo desse servidor. Então, não é uma equação matemática, né? Então, ao mesmo tempo que a responsabilidade do Estado é objetiva contra o terceiro prejudicado, a responsabilidade do servidor é subjetiva. Então, ele deve ser instaurado provavelmente uma sindicância, um processo disciplinar, porque a responsabilidade ela existe em vários âmbitos, né? Então, quem disciplina, na verdade, o tipo de responsabilidade é a norma. Então, tem a responsabilidade administrativa, a responsabilidade penal e a civil propriamente dita, que a gente está tratando com essa questão. Que aí a gente está falando dos danos mesmo, né? Tanto os prejuízos imediatos, quanto os lucros cessantes e até os danos de ordem moral, né? Tudo isso é indenizável. Então, o link principal é fato, autoria, causou dano, responsabilidade objetiva do Estado para o terceiro prejudicado. E há uma punição estabelecida ou depende, aí, como você está dizendo, de cada caso? Depende da norma. Então, assim, você, por exemplo, no âmbito administrativo, um servidor público, num processo de sindicância ou disciplinar, ele pode responder desde por uma pena de advertência até uma exclusão mesmo dos quadros funcionais. Tudo vai depender da extensão da culpa. Então, é nesse ponto que eu digo que o servidor, para ele ser responsabilizado, ele precisa ter direito ao contraditório, ampla defesa, deve haver um processo mesmo, né, no bojo da administração pública. E se não for um funcionário público, for um cidadão comum que causou um dano ao patrimônio?
dirigindo, bateu num prédio público, ou pichação mesmo que a gente vê, ou depredação do patrimônio público. Como é que fica essa responsabilização? Tirando de lado os aspectos criminais, porque aí a gente pode ter até um aspecto criminal e nessa seara eu prefiro não entrar, é evidente que o Estado tem direito de se ressarcir. Qualquer dano é ressarcível. Do mesmo jeito que um particular pode entrar contra um particular para reaver um prejuízo, o Estado também pode ter essa prerrogativa, né? Mas, nesse caso, eu acho que mais importante do que os aspectos jurídicos vai ser o contexto fático, né? A gente vai ter que ver em que contexto que isso aconteceu, qual que é a medida da culpa daquele terceiro prejudicado, porque ele também pode ter tido culpa com o acidente. Então, tudo isso tem que ser apurado. Então, mais importante nesse caso, eu acho que em todos os casos de responsabilidade, mais importante que o direito posto, porque ele é bastante claro e ele evoluiu bastante, né? A gente tem muitos artigos do Código Civil que tratam disso, e jurisprudência consolidada e tudo mais importante é o contexto fático. Então, são os fatos mesmo. Então, isso tem tudo que ser apurado para dizer a medida da punição. E como é feito o ressarcimento aos cofres públicos caso haja um prejuízo? É só via judicial? Ação regressiva. Olha, em algumas situações, eu vi, por curiosidade, ontem, eu vi uma lei do Estado de São Paulo que ela prevê a possibilidade do Estado se ressarcir via administrativa. Mas, via de regra, é o Poder Judiciário, sim. Quem decide. Mas se o estatuto, se houver alguma lei que permita esse tipo de ressarcimento pela via administrativa, ok, precisa estar na lei. A lei precisa regulamentar. E uma outra situação ainda, a gente já falou do servidor público que causa um dano, da pessoa que causa um dano a um bem público, e ainda há uma outra situação. Por exemplo, a pessoa está dirigindo por uma estrada, cai num buraco, houve uma negligência aí do poder público na conservação dessa via. Essa pessoa teve um dano no veículo, ou às vezes sofreu até um acidente. Também pode ser ressarcida? Pode, então. A responsabilidade, ela atinge não só atitudes comissivas, mas também atitudes omissivas do Estado. Só que a omissão ela é mais difícil de provar, né? Então, para haver um ressarcimento do Estado nessa situação, deveria haver prova de que realmente houve uma omissão do Estado e ela não foi concorrente com nenhum tipo de negligência por parte do terceiro prejudicado. Então, é nesse aspecto que eu falo que é muito mais complicado de se provar. Então, a omissão é muito mais difícil. Existe a possibilidade? Claro que existe. Há ações judiciais nesse sentido e tudo mais. Mas a omissão ela é mais difícil de provar do que a atitude comissiva, né? E agora, chuva, cai um raio num carro. Quem se responsabiliza por isso? Como? Então, a gente tem duas situações dentro da responsabilidade. Na verdade, são duas situações, porque eu entendo que caso fortuito e força maior, na verdade, no fim das contas, é a mesma coisa. Que são as excludentes, né, de responsabilidade. Nesses casos, se demonstrar que a situação era irresistível, que realmente o local ele é conhecido por ter muitos raios e o Estado tomou todas as atitudes e todas as providências para evitar o acidente e ainda assim aconteceu, o Estado ele pode não ser obrigado a se indenizar. Então, essa é uma excludente. Mas aí cumpre ao Estado também fazer a prova contrária, fazer a prova de que aquilo realmente... No caso do raio em especial, ele é um caso muito emblemático. Quase todos os livros de Código de Processo Civil, eles trazem essa excludente. Então, acho que não exige grandes provas por parte do Estado. Mas nessa situação, eu entendo que o Estado não seria obrigado a indenizar. Tá ótimo, doutora. Obrigada pela participação, pelos esclarecimentos. Eu conversei aqui com a advogada Elaine Pérez e conversou com a gente a respeito do dano ao patrimônio público e também ao dano a terceiras. Obrigada pela participação. Obrigada a você. Até uma próxima. Até.